Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula sobre Indaiatuba, tá? E hoje vamos falar sobre a Lei Complementar número 45, de 20 de dezembro de 2018, tá? De Indaiatuba. O que faz essa lei, Luan? O que essa lei dispõe? Ela dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Indaiatuba. Ou seja, galera, esta lei é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Indaiatuba, beleza? Uma lei que está no seu edital e pode sim, uma grande chance, tem grande relevância de cair em sua prova, tá bom? Então, tem que estudar, tem que fazer a parte de vocês, beleza? Então, galera, vamos lá sem enrolação. Caso tiver interesse em adquirir nosso simulado com 60 questões das leis municipais por R$ 15, galera. Valor de uma coca aí na praia, tá bom? R$ 15 são 60 questões, tá bom? Que pode mudar a sua vida aí, beleza? Não estou querendo vender, pense apenas no seu futuro, beleza? E caso tenha interesse em nosso curso aí para GCM Piedade, GCM Mariporã, GCM Salto de Pirapora, temos o curso aí, tá? Salto de Pirapora, estamos finalizando o curso, tá? Estamos começando e já finalizaremos o curso, mas hoje temos GCM Piedade e GCM Mariporã cursos, tá bom? Caso tenha interesse, entre em contato conosco lá no meu número 11 999 858294 ou nosso número estará na descrição, tá bom? E também lá nas redes sociais @SOconcurso ou @fardazul, beleza? Então vamos lá, sem enrolação. Vamos começar aqui no artigo 1º. Esta lei complementar institui, né, galera, sem muitos detalhes, institui o regime jurídico. Para os efeitos desta lei, o servidor, galera, olha aqui, já é importante. Servidor, o que é o servidor? É uma pessoa legalmente investida em o quê? Em um cargo público. Por que, galera? Tem que ficar atento, porque tem leis que falam que é funcionário, tá? Então, o funcionário, ou na sua própria prova, pode estar lá. Funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Não. Funcionário não é investido em cargo público. É servidor, tá? Então, o servidor, ele é investido em cargo público, beleza? Então, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Os cargos públicos criados por o quê? Por lei, galera. Muita atenção para cair na sua prova, tá? Por quê? Vai colocar o quê? Vai colocar o quê aqui? Os cargos públicos criados por decreto. Opa, já não é, tá? Não é criado por decreto. Os cargos públicos são criados por lei, tá bom? São criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão, ou seja, efetivo concursado e comissão a nomeação do prefeito, são acessíveis a todos os brasileiros, assim como aos estrangeiros, tá bom? Então, brasileiros ou estrangeiros têm esse direito. Beleza? Galera, aqui ó, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Tá, galera? Também aí como uma questão de prova. Por quê? Porque vai perguntar lá, é permitida a prestação de serviços gratuitos? Não. Não é permitido, é proibido, tá? É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então, se na lei tá falando que aquele serviço é gratuito, beleza? Artigo 5º, galera. Aqui pode cair na sua prova, tá? Padrão. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público municipal: a nacionalidade brasileira, os gozos dos direitos políticos, a quitação com obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, tá? Então, a idade mínima de 18 anos, salvo nas hipóteses de emancipação e outras previstas em lei específica. Então, galera, qual é a idade mínima para entrar na GCM? 18 anos.
salvo nas hipóteses de emancipação, ou seja, aquela pessoa com 17 anos que está prestes a fazer 18, ela solicita emancipação e se torna um adulto, tá bom? Como se ela tivesse 18 anos, mas é aquela pessoa com maior de 16 anos, beleza? Somente não pode tirar a carta e ser preso, tá bom? Então, salvo nas hipóteses de emancipação e outras previstas em lei específica. Aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo. Então, esses são os requisitos básicos para investir em cargo público municipal de Indaiatuba. Beleza? O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. A investidura, galera, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui vem com uma pegadinha e quem não estudou cai, tá? A investidura em cargo público ocorrerá com o quê? Com a posse. Então, como que vai ocorrer? Como que você vai ser investido em cargo público? É com a posse. Você assinou a posse, você está dentro do cargo público. O que acontece? Na prova eles colocam o quê? A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. Você está pensando, você que, caso não tenha estudado, né? Mas você está se preparando, parabéns. Quando seus concorrentes não estão se preparando, vai perguntar o que lá? A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. Você, que caso não esteja estudando, vai pensar o quê? Com a nomeação, né? Eu fui nomeado, então eu estou em cargo público. Não. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Ou seja, se assinou o seu nome, fez a posse, está investido em cargo público. Artigo 8º, galera, importantíssimo, tá? Gravem isso. São formas de provimento de cargo público, ou seja, as formas que você tem como entrar em um cargo público. São formas de provimento: nomeação, promoção, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então, são formas de provimento de cargo público: a nomeação, a promoção, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Agora vamos falar sobre esses, tá, galera? Cada um. Galera, eu não vou ler o PDF inteiro, tá? Porque são 57 páginas, mas nós destacamos o que vai cair na sua prova, que tem maior chance de cair na sua prova, tá? Lembrando que isso aqui é uma lei para a cidade toda. Então, galera, não vai perguntar algo aqui que não tem nada a ver com o seu concurso, beleza? A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando provimento efetivo ou de carreira. Ou seja, galera, em caráter efetivo é aquele cargo de concurso público, tá? Que você entrou como um concurso público de provimento efetivo ou de carreira ao longo dos anos. Então, caráter efetivo, concurso público, e em comissão, aqueles cargos de livre nomeação e exoneração, assim definidos em lei. Então, resumindo, caráter efetivo é aquele que você faz um concurso público e não pode ser demitido, somente se você fizer, né, coisas ilegais. E em comissão é aquele que o prefeito nomeia, ou seja, ele pode te nomear ou exonerar a qualquer momento. O servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser designado para exercer interinamente outro cargo em comissão, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa. Os cargos em comissão destinam-se exclusivamente, galera, exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, os cargos de comissão destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A quantidade. Galera, isso aqui é importante, tá? Muito importante, isso aqui pode estar na sua prova. A quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira não será inferior a quanto, galera? A 10%, tá? Então, a quantidade de cargos em comissão não será inferior a 10% do total de cargos em comissão existentes. Galera, grave isso aqui. Falou de quantidade de cargos em comissão, não pode ser inferior a 10%. Gravem isso, beleza? Continuando, o ato de nomeação compete à mesa da Câmara Municipal, a Câmara da Mesa Municipal, quanto aos servidores do Poder Legislativo. Então, por exemplo, um vereador, ele vai ser nomeado, então a mesa da Câmara Municipal que vai nomear a ele,
tá? Que vai nomear ele. Ao prefeito quanto aos servidores efetivos da administração direta. Então ali, os cargos do prefeito, o prefeito que vai nomear. Ao prefeito, em conjunto com os secretários municipais, conforme o caso, na forma da lei, que dispuser sobre o quadro de pessoal quanto aos servidores em comissão da administração direta. Então, o prefeito, junto com os secretários municipais, nomearão ali os servidores em comissão, tá? Da administração direta. E ao dirigente da entidade da administração indireta, quanto aos servidores da respectiva entidade. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas e títulos, obedecidas à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Continuando do concurso público. O concurso será de provas ou de provas e títulos. Galera, tem muita importância, vamos para o que importa. Parágrafo único, importante para estar na sua prova. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, devendo ser reservadas para tais pessoas quanto, galera? 5% das vagas. Galera, gravem isso, tá? São 5%, tem que gravar. Isso aqui cai na sua prova, beleza? Falou das vagas que são reservadas para as pessoas deficientes, que é um direito deles, né? São o direito das pessoas com deficiência, são o direito deles ter uma porcentagem em qualquer concurso público, tá? Em todos. Tem que ter ali o direito deles. Então, falou do direito da pessoa com deficiência, das vagas reservadas, são 5%, tá? Então, falou das vagas reservadas para pessoa com deficiência, 5%, sem enrolação. Oferecidas no concurso, no mínimo uma, sempre que o número fracionário sem muita importância. O concurso público terá, galera, isso aqui cai na sua prova. Você pode estar falando, nossa, mas como isso aqui cai? É muito fácil. E tem galera que erra, tá? Que não sabe, não estuda. O concurso público terá validade de até 2 anos. Quem está na pegada aí sabe, isso aqui é sem enrolação. Então, o concurso público tem validade de 2 anos e pode ser prorrogável por mais 2 anos. Vamos lá, da posse e do exercício. Galera, importantíssimo, tá? A posse, galera, aqui não vou ler tudo, tá? Mas vocês que queiram, este PDF vai estar disponível para vocês, beleza? No nosso grupo. Então, e nos documentos. Então, dão uma lida, né? Dão uma lida neste PDF, beleza? Porque aqui na aula destacamos as partes importantes que pode vir a cair na sua prova. A posse. Então, da posse do exercício. A posse a ser dada pela autoridade competente estabelecida em seu regulamento ocorrerá no prazo de 10 dias contados da convocação do candidato. Então, galera, 10 dias. Então, a posse ela vai ocorrer no prazo de até 10 dias, tá? Não são 10 dias. Cuidado na prova. São até 10 dias contados da convocação do candidato. Então, ele foi convocado no dia 1. Ele tem 10 dias, ou seja, ele tem 10 dias, até 10 dias, para ali assumir o concurso público, tá? Ser ali nomeado, beleza? Assinar a posse. Então, galera, 10 dias. Pensa assim, pensa que você foi nomeado, se Deus quiser vai dar tudo certo para você. Só estudar que dá certo. Você foi nomeado, você tem até 10 dias para assinar a sua posse, tá bom? Então, a posse ser dada pela autoridade competente, estabelecida em seu regulamento, ocorrerá no prazo de até 10 dias, tá? Ocorrerá no prazo de 10 dias, contados da convocação do candidato. O prazo a que se refere este artigo poderá ser prorrogado para até 35 dias, contados na forma do parágrafo 2º, a pedido do interessado, desde que comprove impossibilidade de assunção imediata. Ou seja, galera, você tem 10 dias para assinar sua posse. Parágrafo 2º, você tem 10 dias para assinar sua posse. Caso aconteça alguma coisa, não tenho CNH ainda, falta ali um mês certinho para tirar uma CNH, poder assumir. Então você pode solicitar mais 35 dias, tá? Então daqui 35 dias você vai assinar a sua posse.
Aí vai ter tirado a CNH, tudo certinho. Ah, falta 20 dias para fazer 18 anos. Pô, é ali. Aí você solicita 35 dias. Então, galera, qual que é o prazo para você assinar a posse? 10 dias. Mas você pode solicitar prorrogação por mais até 35 dias. Beleza? No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. Galera, isso aqui na posse, na exoneração, você tem que apresentar, tá? Como uma prova que você não está, por exemplo, usando corrupção para... por exemplo, você entrou na GCM. Entrou na GCM com um Celta, por exemplo, com um Celta. Aí você saiu daqui 5 anos, você pediu exoneração. Você saiu com a Lamborghini. Não dá, né? Não dá pra você... Você tem que comprovar como que você conseguiu aquela Lamborghini, beleza? Pra isso que serve. Por quê? Por exemplo, os deputados. Ah, tá roubando, não sei o quê. Então, é como uma prova, beleza? Exercício. Galera, isso aqui, ó, importantíssimo, tá? O que é o exercício? O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Ou seja, galera, o exercício é ali, eu estou praticando a minha função. Sou guarda, estou praticando a segurança da população. Esse é um exercício, tá? Exercício é ali praticar a sua função. É o efetivo desempenho, ou seja, é o efetivo exercício, efetivo ali, como posso falar, trabalho que você está praticando, tá? A sua função. Consideram-se casos de força maior para os fins do disposto no parágrafo 2º deste artigo. Doença, ou seja, galera, o que aqui, que é os casos de força maior, né, que você tem mais prioridade ainda para você solicitar aqueles 35 dias, são esses casos aqui. Doença que provoque a incapacidade temporária para o desempenho das atribuições do cargo. Acidente que vitime o nomeado e o incapacite temporariamente para o exercício do cargo. Calamidade ou epidemia que impeça o nomeado dar início ao exercício do cargo. E outras situações que tornem impossível o comparecimento do nomeado ao serviço público ou a execução das atribuições do seu cargo. Então essas, galera, são os casos de força maior, tá? Que você tem mais prioridade ainda para solicitar os 35 dias. Beleza? Galera, o servidor, importante, tá? Importantíssimo para quem sua prova. O servidor removido, redistribuído, requisitado, aproveitado, reconduzido ou reintegrado terá o prazo de 48 horas para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo. Ou seja, galera, mais pra frente vocês saberão o que é aproveitamento, tá? Ou seja, o servidor ali ele foi removido, ele foi redistribuído, ele foi requisitado, aproveitado, reconduzido ou reintegrado, por exemplo, reintegrado. Ele saiu, aí foi invalidada, por exemplo, foi invalidada a demissão dele. Ele vai voltar ao cargo. Aí ele terá o prazo de até 48 horas para voltar desse cargo, tá? Fechou? Então, o prazo para o servidor removido, redistribuído, requisitado, aproveitado, reconduzido ou reintegrado é o prazo de 48 horas para retomar os efetivo exercício, tá? O efetivo exercício. Do estágio probatório. Galera, isso aqui é importantíssimo, tá? E cai na sua prova. Ao entrar, vamos lá. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo deverá cumprir estágio probatório por período do quê? De 3 anos. Então, galera, qual que é o período de estágio probatório de Indaiatuba? De 3 anos. Então, após 3 anos, você será efetivamente um servidor público, beleza? E aqui, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observadas, dentre outras, as seguintes condições objetivas: a assiduidade, a idoneidade moral, a disciplina, a aptidão para a execução das atribuições do cargo, a dedicação ao serviço público, a responsabilidade e a eficiência do servidor, a eficácia de seu trabalho e o cumprimento dos respectivos deveres e obrigações. Anotações objetivas.
Vamos lá, galera. Agora, as avaliações probatórias serão realizadas de acordo com a periodicidade estabelecida em regulamento mediante anotações objetivas em planilha ou formulário específico de avaliação feitas pelo superior hierárquico do servidor. Então, galera, isso aqui é o mais importante, tá? Desta parte. Por quê? Porque as anotações objetivas ali, que vai passar em planilha, formulário, sobre você, vai ser feitas pelo seu superior hierárquico, tá bom? As comissões permanentes de avaliação probatória, nomeadas pelo prefeito, pela mesa da Câmara Municipal ou pelo dirigente da entidade da administração indireta, no âmbito das respectivas competências, com mandato de 2 anos, permitida a recondução, serão compostas, em sua maioria, por servidores efetivos e estáveis que não exerçam cargo em comissão ou função de confiança na forma e número que dispuser o regulamento. Então, galera, as comissões permanentes de avaliação probatória é o que? Mandato do quê? De 2 anos, permitida a recondução, ou seja, mais 2 anos. Então, as comissões permanentes de avaliação probatória, nomeadas pelo prefeito, com mandato de 2 anos, permitido a recondução. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, sendo-lhe assegurado o direito de defesa e contraditório. Ou seja, galera, a pessoa lá, ela fez algo errado ou não foi nas expectativas da administração, a pessoa ela não foi aprovada no estágio probatório, então ela será exonerada. Você aí que vai se tornar guarda, tome cuidado, tá? Você fica em avaliação durante 3 anos. Se você fez alguma cagada nesses 3 anos e não for aprovado no estágio probatório, será exonerado e perderá o cargo público, tá? Então, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Galera, vou encerrar por aqui, tá bom? Vamos continuar na próxima aula. Na próxima aula falaremos sobre a estabilidade, reversão, reintegração, recondução, beleza? Então, vamos para a parte 2. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, caso tenha alguma dúvida, nos chamem no WhatsApp, beleza? Galera, foco, força e constância que a vitória vem. Valeu!